Lula, prisão ilegal 1. Entenda dois absurdos essenciais da atuação de Moro. Por Reinaldo Azevedo. 7 de abril de 2019. Lula e o ex-juiz Sérgio Moro. Sentença é um coquetel de heterodoxias escandalosas. A questão não é ideológica. Diz respeito ao Estado de Direito. Este artigo repete em boa parte o que escrevi no dia 19 de julho de 2017 neste blog, depois de ler a sentença em que Sérgio Moro condena Lula no caso do apartamento de Guarujá. Notem. Eu não debati então nem vou fazê-lo agora se Lula é culpado ou inocente. Repetirei quantas vezes se fizer necessário. Numa democracia de direito, o Estado acusador prova o que diz contra indivíduos, empresas, entes quaisquer que caiam em sua malha. Ou é assim ou se tem o arbítrio. O que se vai ver a seguir é o retrato de uma sentença que comete dois pecados que seriam mortais. E que, no entanto, foram ignorados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ignorados com solenidade e, diria, provocação. A pena de Lula foi majorada. Pecado número 1. Moro não estabelece o vínculo entre a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e a condenação. Para ficar mais claro, Lula é denunciado por um conjunto de práticas que simplesmente desaparecem da sentença do juiz. Pecado número 2. Ao responder a embargos de declaração, Moro admite que não seria o juiz natural do caso, ainda que o faça sem perceber. O primeiro elemento deveria render absolvição. O segundo, anulação do processo. Não haverá nenhuma coisa nem outra. Mas você acha que Lula é culpado? A pergunta é improcedente. Ao Estado de Direito interessa saber. As provas estão nos autos? Resposta: não. Reclamem com o Ministério Público Federal. Reclamem com Sérgio Moro. Vamos ver. O país anda tão atrapalhado, e de tal sorte os vigaristas estão presentes ao debate que até a imprensa séria se mostra absurdamente incapaz de separar o principal do acessório. Se a notícia trouxer, de substancial, o alho e, de ornamento, o bugalho, não duvidem. O bugalho vai parar no título. É um troço assombroso. O então juiz Sérgio Moro, na resposta aos embargos de declaração interpostos pela defesa de Lula, deu uma escorregada feia, como sabem todos os operadores do direito que atentaram para a questão. Mas a imprensa não deu bola. Preferiu chamar atenção para o fato de que o juiz comparou o ex-presidente a Eduardo Cunha. Que importância tem isso? Nenhuma. Antes que continue, uma lembrança. Embargos de declaração constituem um recurso que permite questionar o juiz sobre eventuais passagens obscuras ou até contraditórias da sentença. Em regra, não muda o julgado, a menos que se constate um erro material, que interfira na situação objetiva do réu. Sim, trata-se de um instrumento importante porque pode acontecer o que se verificou desta feita. Vamos ver. A denúncia. A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal é clara mais no poder. Afirma, com todas as letras, que os recursos que resultaram no tal triplex do Guarujá derivaram de 3 contratos mantidos por consórcios integrados pela UAS com a Petrobras. 1 para obras na refinaria Getúlio Vargas Repare e 2 para a refinaria Abreu e Lima. Transcrevo para vocês o trecho. Com efeito, em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre 11 de outubro de 2006 e 23 de janeiro de 2012, Lula, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de Renato de Souza Duque e Paulo Roberto Costa nas diretorias de serviços e abastecimento da Petrobras, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram de outro lado e de modo convergente oferecidas e prometidas por Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, executivos do Grupo UAS, para que estes obtivessem benefícios para o consórcio Compar, contratado pela Petrobras para execução das obras de esbro da carteira de gasolina e o HDT de instáveis da carteira de coque da refinaria Getúlio Vargas. Repare para o consórcio Neste, Coneste,
contratado pela Petrobras para implantação das UDIs da refinaria Abreu e Lima, neste, e para implantação das UDAs da refinaria Abreu e Lima, neste. As vantagens foram prometidas e oferecidas por Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, a Lula, Renato Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, para determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício no interesse dos referidos contratos. Na sentença em que condena Lula, Sérgio Moro não demonstra os vínculos entre os contratos para tais obras e o dito apartamento. Ora, evidenciá-los parecia a todos coisa obrigatória, uma vez que se trata do crime de corrupção passiva. Ainda que a denúncia vincule os diretores nomeados por Lula com os supostos benefícios indevidos, lá está a acusação formal. Tais benefícios teriam origem nos contratos referentes às 3 obras. E não há prova nenhuma disso. Não era o juiz natural e a defesa de Lula, por óbvio, levantou essa questão. Até porque, ao arbitrar a multa, o juiz apela justamente aos casos citados pelo Ministério Público Federal. E eis que Sérgio Moro deu uma resposta que não deixa de ser surpreendente. Escreveu ele. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Epa! É mesmo. O curioso é que eu havia afirmado precisamente o que diz Moro. E o fiz em post publicado neste blog, em comentários no Reddit News, no jornal matutino da Band News FM no programa O É da Coisa, da mesma emissora. E, claro, fui alvo de ataques michurucas. Mas, pergunta a defesa com acerto. Se é assim, por que o caso está na 13ª Vara Federal de Curitiba? Ora, então o juiz acata uma denúncia e admite que, ao dar a sentença, decidiu ignorá-la. É claro que a defesa de Lula percebeu a contradição. Ao se explicar, Moro afirmou: a corrupção perfectibilizou-se com o abatimento do preço do apartamento e do custo da reforma da conta geral de propinas, não sendo necessário para tanto a transferência da titularidade formal do imóvel. Pois é. Então seria preciso evidenciar a existência da conta geral de propinas. B. Dentro dela, demonstrar que houve o tal abatimento. E, bem, nada disso está dado. Aí pergunta o tonto. Você está defendendo Lula? Não. Estou cobrando que um juiz dê uma sentença que guarde relação com a denúncia apresentada. Afinal, testemunhos, provas etc. dizem respeito à dita cuja, não? Ou algum advogado demonstre que estou errado. Ah, sim. E qual foi mesmo o destaque que se deu por aí? Moro comparou a ausência de provas de que o triplex pertence a Lula com a situação de Eduardo Cunha. Escreveu: assim não fosse, caberia, ilustrativamente, ter absolvido Eduardo Cusentino da Cunha na ação penal 5051606223.2016.4.04.7000, pois ele também afirmava como álibi que não era o titular das contas no exterior que haviam recebido depósitos de vantagem indevida, mas somente usufrutuário em vida. Em casos de lavagem, o que importa é a realidade dos fatos segundo as provas e não a mera aparência. Bem, Moro sabe que são casos que não se comparam, né? Até porque o que se tenta aí é um truque retórico antigo, que não serve ao direito. Mostrar que o juiz, por ter agido com acerto em um caso, certamente agiu com acerto em outro. Reitero. Não se trata de responder se o apartamento era do ex-presidente ou não. Eu posso achar que sim. E daí? O Ministério Público Federal precisa apresentar a prova. Moro acha que isso aconteceu. Ocorre que, para chegar a essa conclusão, ele ignorou a denúncia. E se fiou unicamente na acusação de Léo Pinheiro. Um novo umbral se abriu com essa sentença. O órgão acusador apresenta uma denúncia, e o juiz condena o réu por outra. Um absurdo completo. Bem, 9 meses depois da prisão de Lula, o juiz que o condenou em segunda instância é ministro da Justiça do presidente com quem Lula não pôde disputar a eleição. E a Lava Jato,
de que o ex-magistrado é a estrela maior, transformou-me numa máquina multibilionária de retenção de recursos de empresas que caíram nas suas malhas. Não há a menor chance de que cheguemos, assim, a um bom lugar. Lula, prisão ilegal 2. Como transformar prova a favor em prova contra o réu. Já destaquei estes pontos sobre a decisão de Sérgio Moro. E voltarei num terceiro post com ainda mais detalhes. Ninguém tinha dúvidas de que o juiz Sérgio Moro condenaria o ex-presidente Lula no famoso caso do Tríplex de Guarujá. O que havia era uma justa curiosidade de saber como ele o faria, segundo quais termos. Quanta pancada tomei por afirmar que o Ministério Público Federal não havia reunido as provas incontestes de que o imóvel pertence ao Lula. E, no entanto, eu estava obviamente certo. O juiz admite explicitamente que os documentos de fé pública atestam que a dona do dito cujo é a UAS. O que ele reúne é um conjunto de circunstâncias que o leva, por indução, a concluir que Lula é o proprietário oculto do bem. Esse é, vamos dizer, o primeiro salto da sentença. Uma nota. As provas indiciárias, artigo 239 do Código de Processo Penal, estão no direito brasileiro faz tempo. A questão é saber se elas se sobrepõem à materialidade das evidências em contrário. Eu me alinho, intelectualmente, com os que acreditam que não. Para usar um caso conhecido, a justiça assegura que a modelo Elisa Samúdio foi assassinada porque o conjunto dos testemunhos e dos fatos que antecederam o seu desaparecimento autorizam essa conclusão, não havendo nenhum sinal que alimente suspeita razoável de que esteja viva. O que fazer, no entanto, com os documentos que atestam que o imóvel pertence a UAS? Convenham. Afirmar que é próprio da lavagem de ativos a produção de evidências em contrário corresponde a sequestrar o contraditório a favor do réu, transformando-o em prova contra ele. Não é intelectualmente honesto. Teríamos, como corolário, a seguinte maravilha. A melhor prova de que o crime aconteceu é haver provas em contrário. Noto que o Ministério Público Federal não demonstrou ser o atestado de propriedade da UAS uma farsa. No direito penal, o ônus da prova cabe exclusivamente a quem acusa. E fim de conversa. O segundo salto da sentença de Moro se dá quando ele atribui a origem dos recursos que resultaram no apartamento a contratos celebrados entre a UAS e a Petrobras. Infelizmente, o liame entre uma coisa e a outra também é pura matéria interpretativa. O PT viciou os brasileiros na guerra do nós contra eles e do eles contra nós. O bolsonarismo navega nas mesmas águas, em sentido contrário. A ponderação é sempre a primeira a apanhar. Não me rendo a esse jogo. O jornalismo é também um instrumento de pensamento ou servirá para bem pouca coisa. O então juiz Sérgio Moro e hoje ministro de Jair Bolsonaro. Sabe, e sabem-no todos os especialistas da área, que ele recorreu, inclusive, a elementos que estão fora desse processo, que dizem respeito a uma leitura genérica do que é o Petrolão, para associar o apartamento a contratos da Petrobras. E, como resta evidente, a acusação de Léo Pinheiro teve papel central na decisão do juiz. Numa delação formal, depois anulada, o empresário não havia feito acusações contra o ex-presidente. A peça desapareceu. Ninguém sabe por quê. Outra questão que me custou caro diz respeito a prender ou não prender Lula. Nesse caso, há unanimidade entre os especialistas. Moro errou feio na sentença. Errou quando afirmou que caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por quê? Ele acusa o petista de intimidar o juiz, ele próprio, procuradores e jornalistas com a propositura de ações de indenização por crimes contra a honra. Lembra ainda que Léo Pinheiro acusa o ex-presidente de ter orientado a destruição de provas. Vamos ver. Desde quando recorrer à justiça é, como diz Moro, um modo de intimidação da justiça. Quanto à destruição de provas, o que se tem, reitere-se, é só uma acusação, sem provas. E o juiz se enrola de vez quando diz por que não mandou prender. Escreve. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas,
A prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair, sic, as consequências próprias da condenação. Em síntese, as razões por que Moro diz que poderia prender Lula não estão previstas em lei. Seria puro direito criativo. As razões por que ele diz que não prendeu também não estão escritas em lugar nenhum e acabaram soando como concessão de um privilégio. Errou quando disse que poderia fazer o que não pode. Errou mais ainda quando explicou por que não o fez. Lula, prisão ilegal 3. Ainda que houvesse prova, prisão agride Constituição. Concluir que Lula está preso contra o que dispõe o artigo 283 do Código de Processo Penal e contra o que vai explicitado no inciso I do artigo 5º da Constituição não é matéria de interpretação nem de opinião. Os textos são explícitos. Diz o artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Define o inciso I do artigo 5. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Dados os dois dispositivos, leitor, você pode fazer uma de duas escolhas. A. Agir a modo deste escriba e concluir que, não havendo razões para uma prisão preventiva, todo preso antes do trânsito em julgado está sendo vítima de uma ação ilegal do Estado, ainda que com o beneplácito da maioria do Supremo, que também é Estado. B. Dizer um dane-se à lei quando a gente não gosta dela. Nesse caso, coloque-se você também na fila dos que podem ser vítimas de arbítrio. Mas, um país que não aplica seu próprio arcabouço legal sob o pretexto de fazer justiça está condenado. Ah, mas você, tão crítico do PT, agora afirma isso. O que uma coisa tem a ver com outra? Criticava o autoritarismo petista e nunca defendi meios ilegais para enfrentar o partido. A prisão de Lula é, dadas as leis que temos, ilegal. A propósito, está adiado, sem prazo, o julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade, ADICs, que o relator, Marco Aurélio, declarou prontas para julgamento desde dezembro de 2017. Que tratam de saber se o que vai no artigo 283 é ou não constitucional. Se for, então Lula não poderia estar preso porque ainda não houve o trânsito em julgado de sua sentença, ainda não se esgotaram os recursos. A votação é parte do surrealismo brasileiro. Como poderia não ser constitucional o trecho ninguém poderá ser preso senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado se é praticamente uma transcrição no que está na própria Constituição, a saber, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse caso, o truque está em mudar o sentido da expressão transitada em julgado, que passaria a significar, então, processo ainda pendente de última instância. Seria um transitado que ainda não encerrou seu trânsito? Chego a sentir vergonha de escrever essas coisas. Vergonha alheia. Carmen Lúcia se negou a pôr em votação as ADICs porque temia que Lula pudesse ser posto em liberdade. Dias Toffoli assumiu em setembro do ano passado e marcou a votação para este abril, adiada a pedido da OAB. Parece que há uma espécie de articulação geral à espera da votação do STJ. Caso este confirme a sentença de Lula, isso especula se a condenação por lavagem não pode ser descaracterizada. Entro no assunto em outra hora, o que diminuiria a pena e poderia facilitar a sua ida para o semiaberto e, pois, para a prisão domiciliar. Então o Supremo poderia pesar a questão da ADIC livre do peso Lula. Ainda que prevalecesse o que está na Constituição, não se procederia à sua liberdade automática porque, afinal, estaria dada a condenação em terceira instância. Bem, observo que, ainda assim, prevaleceria o arbítrio sobre o texto constitucional. Transitado em julgado quer dizer transitado em julgado. E, pois, só se chegaria a essa condição depois do julgado do recurso extraordinário no Supremo. Ponto final.
ainda que o Ministério Público houvesse produzido as provas, e não as produziu. Ainda que o Sérgio Moro fosse o juiz natural do caso, e não era. A prisão de Lula, ou de outro qualquer na sua situação, seria ilegal. Que fique claro. De maneira inequívoca, a votação dessas ADICs obedeceu a um calendário relacionado à sorte e ao destino de Lula, não a arcabouço legal. E considero isso desastroso. Mas não deixa de ser compreensível num país em que um ministro do STF, como fez Roberto Barroso, vai a um seminário e diz que a decisão do Supremo que autorizou prisão depois da condenação em segunda instância teve efeito vinculante. É mentira. Não teve. B. Se o Supremo cumprir o que está escrito na carta, vai se deslegitimar. Não dá para saber qual Barroso é mais deletério. O que especula sobre o aborto ou o que rasgue a Constituição. Mas essa já é matéria para outro post.